Salve família, vamos para mais um vídeo desse domingo 13 de fevereiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações ao lado para fortalecer e deixe seu like no vídeo. Para esse domingo separei 16 palpites para você estar investindo e um bilhetinho pronto no final do vídeo. Nesse sábado eu não tive o tempo hábil de fazer o vídeo para vocês. Já nesse domingo trouxe para você estar investindo 16 palpites e um bilhetinho pronto. Temos jogos aqui pelo Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol e muito mais. Começando aqui pelo Campeonato Italiano na partida entre Milan e Sampdoria. Na classificação é o terceiro colocado contra o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe visitante vem de 1 vitória e 4 derrotas. No último jogo entre eles, o Milan venceu fora de casa por 1-0. A odds abriu aqui a 1.36 para a equipe da casa. Vou deixar aqui um palpite para vocês de Milan para vencer. O Milan, que está na terceira colocação do campeonato italiano, vencendo essa partida, assume momentaneamente a liderança do campeonato. Vou deixar aqui um palpite de Milan para vencer. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui pelo campeonato francês, na partida entre Mônaco e Lorient. Na classificação é o 7º colocado contra o 17º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E no último jogo entre eles, o Lorient venceu em casa por 1-0. A odds abriu aqui a 1.40 para a equipe da casa. Vou deixar aqui um palpite de Mônaco para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa, Mônaco vem na sequência de 5 vitórias seguidas. A equipe do Lorient nos últimos 5 jogos realizados fora de casa vem na sequência de 5 derrotas seguidas. Vou deixar aqui Mônaco para vencer. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Agora passando aqui pela Bundesliga 2, na partida entre Fortuna Düsseldorf e Schalke 04. Na classificação é o 5º colocado contra o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 2 vitórias e 3 empates. No último jogo entre eles, o Schalke venceu em casa por 3-1. A odds abriu aqui a 3.20 para a equipe da casa, 2.25 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui pela La Liga, na partida entre Alavés e Valência. Na classificação é o 12º colocado contra o 19º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe visitante vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Valência venceu em casa por 3-0. A odds abriu aqui a 2.80 para a equipe da casa, 2.60 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, ambas marcam em 4 oportunidades. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Agora passando aqui pelo campeonato italiano, na partida entre Empoli e Cagliari. Na classificação é o 11º colocado contra o 18º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates e 3 derrotas. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, o Empoli venceu fora de casa por 2-0. A odds abriu aqui a 2.0 para a equipe da casa, 3.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados da equipe do Empoli, ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Cagliari nos últimos 5 jogos realizados, ambas marcam também em 3 oportunidades. E nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, apenas 2 delas ambas marcam. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou, se você preferir, pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui na partida entre Genoa e Salernitana. É o 19º colocado contra o último colocado. As duas equipes têm uma das piores defesas do campeonato e um dos piores ataques do campeonato. Se o ataque não marca, a defesa não sofre gols. Essa é a minha visão.
Nos últimos 5 jogos da equipe da Genoa, vem de 2 empates e 3 derrotas. A equipe da Salernitana vem de 1 empate, 3 derrotas e 1 vitória. No último jogo entre eles, a Genoa venceu em casa por 1-0. A odds abriu aqui a 1.83 para a equipe da casa, 4.33 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta abaixo de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar numa tripla ou numa quadra abaixo de 3 gols e meio. Agora passando aqui na partida entre Verona e Udinese, na classificação geral, é o 9º colocado contra o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1. A odds abriu aqui a 1.83 para a equipe da casa, 4.20 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, também vou deixar aqui na linha de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, ambas marcam apenas em uma oportunidade. Nos últimos 5 jogos em casa do Verona, ambas marcam em todos os jogos. E nos últimos 5 jogos realizados fora de casa da equipe da Udinese, ambas marcam apenas em uma oportunidade. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, ambas equipes marcam. Ou se você preferir pegar numa linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui pela Bundesliga, divisão principal, na partida entre Union Berlin e Borussia Dortmund. Na classificação geral é o 2º colocado contra o 6º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No último jogo entre eles, o Borussia venceu em casa por 4-2. A odds abriu aqui a 3.80 para a equipe do Union Berlin, muito ligado nessa equipe. É uma equipe que dá bastante trabalho jogando em casa. Nos últimos 5 jogos vem de 3 empates e 2 vitórias. A equipe do Borussia vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, jogando fora de casa. Nos jogos diretos entre as equipes, o Union Berlin venceu 2 e perdeu apenas 1. Vou deixar aqui um palpite para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar, ambas as equipes marcam também uma boa opção para esse jogo. Agora passando aqui pelo campeonato italiano Série B, na partida entre Lecce e Benevento. Na classificação é o líder do campeonato com 41 pontos contra o 7º colocado com 36. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. No último jogo entre eles, ficaram no 0-0 na casa do Benevento. A odds abriu aqui a 2.05 para a equipe do Lecce. Vou deixar aqui um palpite para vocês de Lecce para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa do Lecce, vem de 4 vitórias e 1 empate. E jogando fora de casa, a equipe do Benevento venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Nos jogos direto entre as equipes, na casa do Lecce, o Lecce venceu 4 e empatou 1. Vou deixar aqui um palpite para vocês de Lecce para vencer, com ordem de 2. Ou se você preferir pegar numa linha de gols, acima de 1 gol e meio. Agora passando aqui pela La Liga, na partida entre Levante e Betis. Na classificação é o 3º colocado contra o último colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Betis venceu em casa por 3-1. A odds abriu aqui a 3.30 para a equipe da casa, 2.10 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta acima de 1 gol e meio. Ou se você preferir pegar Betis para vencer, também é uma boa opção com ordem de 2. Agora pelo Campeonato dos Países Baixos, na partida entre Ajax e Twente. Na classificação é o líder contra o 4º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe visitante perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa do Twente. A odds abriu aqui a 1.14 para a equipe do Ajax. Vou deixar aqui um palpite para vocês de acima de 2 gols e meio. Essa equipe do Twente é uma equipe que já aprontou contra a equipe do Ajax nos últimos 5 jogos realizados. Entre eles, o Ajax venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Vou deixar aqui um palpite na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Ou se você for mais agressivo, acima de 3 gols e meio. Agora passando aqui pela Bundesliga, na partida entre Hoffenheim e Arminia Bielefeld. Na classificação é o 8º colocado contra o 15º.
Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem na sequência de 4 derrotas seguidas. A equipe visitante vem de 3 empates e 2 vitórias. No último jogo entre eles, ficaram no 0 a 0. A odds abriu aqui a 1.50 para a equipe do Hoffenheim. Não vou deixar aqui um palpite de Hoffenheim para vencer. O Hoffenheim não vem fazendo boas apresentações nos últimos 5 jogos. Perdeu 4 e venceu apenas 1. Vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui na partida entre Sassuolo e Roma pelo campeonato italiano, na classificação geral. A Roma vem na 7ª colocação, o Sassuolo vem na 12ª colocação. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe visitante vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No último jogo entre eles, a Roma venceu em casa por 2 a 1. A odds abriu aqui a 3.20 para a equipe da casa, 2.10 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Vou deixar aqui ambas equipes marcam como primeira opção de aposta. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Ou se você preferir pegar numa linha de gols, para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Agora passando aqui pelo campeonato grego, na partida entre Olympiacos e AEK. Na classificação é o primeiro colocado contra o terceiro colocado. Nos últimos 5 jogos realizados da equipe da casa, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe visitante vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, o Olympiacos venceu 4 e empatou 1. A odds abriu aqui a 1.75 para a equipe do Olympiacos. Vou deixar aqui Olympiacos acima de 1 gol e meio como primeira opção de aposta. Ou se você preferir pegar Olympiacos para vencer. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Atalanta e Juventus. Na classificação, vamos ver aqui a classificação, é o 4º colocado contra o 5º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, a Atalanta venceu fora de casa por 1 a 0. A odds abriu aqui a 2.80 para a equipe da casa, 2.37 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, fora com empate. Ou se você preferir pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Passando para a próxima e última tip da partida entre Espanhol e Barcelona. Na classificação é o 5º colocado contra o 13º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas e 1 empate. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o Barcelona venceu em casa por 1 a 0. A odds abriu aqui a 5.0 para a equipe do Espanhol, 1.72 para a equipe do Barcelona. Vou deixar aqui um palpite para vocês de acima de 1 gol e meio como primeira opção de aposta. Ou se você preferir pegar ambas as equipes, marcam também uma boa opção. Nos últimos 5 jogos da equipe do Barcelona, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, Barcelona venceu 4, empatou 1. Jogando na casa do Espanhol, nos últimos 5 jogos realizados, Barcelona venceu 2, empatou 2 e venceu e perdeu 1. Vou deixar aqui para vocês acima de 1 gol e meio, ou se você preferir pegar um palpite mais arriscado, ambas as equipes marcam. Agora passando aqui para a tripla que selecionei para vocês, você pode pegar aqui Milan para vencer, abriu aqui a 1.36. Você pode pegar aqui o Borussia Dortmund acima de 2 gols e meio contra a equipe do Union Berlim. E você pode pegar aqui Betis acima de 1 gol e meio. O Betis que recebe a equipe do... Deixa eu procurar aqui para vocês. O Betis recebe a equipe do Levante fora de casa acima de 1 gol e meio. Levante e Betis acima de 1 gol e meio. Union Berlim e Borussia Dortmund acima de 2 gols e meio. E o Milan para vencer a equipe do Sampdoria. Essa é a tripla. Obrigado a todos. Boa sorte para nós e fui!